A busca incessante pela felicidade é uma jornada que define a humanidade. Mas, e se eu te dissesse que aquilo que você busca, na verdade, nunca será encontrado onde a maioria das pessoas procura? Baruch Spinoza, o gigante da filosofia do século XVII, nos confronta com uma verdade brutalmente honesta. A felicidade não é um prêmio da virtude, mas a própria virtude. Uma frase que, à primeira vista, pode parecer um enigma, mas que guarda a chave para uma paz interior que poucos alcançam. Você já se sentiu com um vazio inexplicável, mesmo depois de conquistar aquele emprego dos sonhos, comprar o carro que tanto desejava, ou alcançar um objetivo que parecia a solução para todos os seus problemas? Você não está sozinho. Estima-se que mais de 70% das pessoas vivenciam uma sensação de insatisfação persistente em algum momento da vida. Uma espécie de fadiga da alma, que a sociedade moderna parece intensificar. Por que então essa busca incessante por mais, por algo diferente, nunca nos preenche de verdade? Spinoza, em sua obra-prima Ética, mergulhou nas profundezas da existência humana para desvendar justamente isso. Hoje, vamos embarcar em uma jornada filosófica que promete mudar radicalmente sua perspectiva sobre a alegria, o sofrimento e o que realmente significa viver em plenitude. Vamos explorar o segredo de Spinoza para a paz interior, desvendando como suas ideias, escritas há séculos, são mais relevantes do que nunca para a sua vida hoje. Se você já se sentiu preso nesse ciclo de insatisfação, se busca uma compreensão mais profunda da sua própria mente e um caminho para uma felicidade genuína, então não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões que podem transformar a sua vida. Prepare-se, porque o que Spinoza revela pode desafiar tudo o que você pensa sobre a felicidade. Você já parou para pensar na urgência que sentimos em preencher cada lacuna da nossa vida? Compramos, consumimos, buscamos incessantemente novas experiências, novos relacionamentos, novas conquistas. E por um breve momento, sentimos um falso contentamento. Mas então, a euforia se esvai. Aquela sensação de plenitude que parecia garantida se desfaz. E o que resta é, muitas vezes, um vazio ainda maior. É como se estivéssemos correndo em uma esteira, sempre em movimento, mas sem sair do lugar, exaustos e sem um destino real. Spinoza nos observa e, de certa forma, nos entende. Ele nos diria que essa insatisfação perpétua não é uma falha sua, mas uma característica fundamental da forma como operamos quando somos guiados apenas por nossos desejos e paixões externas. Pense na última vez que você desejou ardentemente algo: um novo carro, um cargo mais alto, a aprovação de alguém. Acreditamos que ao alcançar esse objeto de desejo, a felicidade será nossa. Mas a realidade é que a natureza do desejo é ser insaciável. Para Spinoza, a maioria de nós vive em um estado de servidão afetiva. Isso significa que somos arrastados pelas nossas emoções e pelos objetos que as evocam, como marionetes cujos fios são puxados por eventos externos. Se algo bom acontece, ficamos alegres. Se algo ruim nos atinge, mergulhamos na tristeza. Essa montanha-russa emocional, ditada por aquilo que está fora do nosso controle, é o que nos impede de encontrar uma paz duradoura. Não é sobre o que você tem ou o que você faz, mas como você se relaciona com aquilo que te move. O vazio, então, não é a ausência de algo, mas a consequência de uma busca incessante em lugares onde a plenitude jamais reside. Se o vazio que sentimos não vem da falta de coisas, então de onde ele vem? Para Baruch Spinoza, a resposta está na forma como lidamos com nossas emoções e desejos. Ele nos faria uma pergunta incômoda: você é realmente livre ou é apenas um escravo dos seus próprios impulsos? Spinoza acreditava que, na maior parte do tempo, somos como um navio à deriva, impulsionado por ventos imprevisíveis de paixões e afeições que surgem e desaparecem.
Pense comigo. O medo, a esperança, a alegria excessiva por uma conquista trivial ou a tristeza avassaladora por uma perda. Spinoza via essas emoções não como meros sentimentos, mas como paixões, estados em que nossa mente e corpo são determinados por causas externas. Quando um acontecimento fora de nós nos alegra, somos afetados por ele. Quando nos entristece também, e nessa dança entre afeto e paixão, perdemos o controle. Spinoza argumenta que a nossa liberdade, e consequentemente a nossa paz interior, diminui na medida em que somos arrastados por essas paixões. Desejamos algo, corremos atrás, talvez o conquistemos, mas a alegria é efêmera. Logo, surge um novo desejo, um novo medo, uma nova frustração. É um ciclo vicioso onde a mente está constantemente perturbada, pulando de um objeto de desejo para outro, ou fugindo de um objeto de aversão para outro. Ele nos convida a observar esse mecanismo em nós mesmos. Você já se viu justificando impulsos dizendo: eu preciso disso, ou eu não consigo viver sem aquilo. Essa é a armadilha. Acreditamos que somos a origem dos nossos desejos, quando na verdade muitas vezes somos apenas os receptores passivos de impulsos que surgem de nossa própria natureza ou de influências externas. Conhecer a origem e a natureza dessas emoções é o primeiro passo para não sermos mais dominados por elas. É entender que a verdadeira liberdade não está em ter tudo o que se quer, mas em não ser escravo de querer o que quer que seja. Você já parou para pensar que talvez a nossa busca por felicidade esteja equivocada porque nossa própria visão de mundo é limitada? Spinoza, um pensador à frente do seu tempo, ousou propor uma ideia que chocou sua sociedade e ainda hoje nos faz refletir. Deus e natureza são a mesma coisa. Não um Deus distante e antropomórfico que julga e intervém, mas uma substância única, infinita e eterna que abarca tudo o que existe. Imagine o universo não como uma criação separada de um Criador, mas como o próprio corpo e mente de Deus. Tudo o que existe, desde a menor partícula de poeira até a mais complexa galáxia, desde suas emoções mais íntimas até as leis da física, é uma expressão dessa única substância. Spinoza chamou isso de Deus ou natureza. Deus sive natura. Isso significa que não há nada fora de Deus e que tudo opera de acordo com uma necessidade divina e imanente, não por capricho. Essa ideia é um divisor de águas para a nossa busca pela paz. Se a realidade é uma unidade perfeita, governada por leis imutáveis, então a nossa infelicidade frequentemente surge da nossa ignorância sobre essa verdade. Tentamos impor a nossa vontade ao mundo, lutamos contra o que é, e nos frustramos quando a realidade não se curva aos nossos desejos. Mas se tudo faz parte de um todo maior e necessário, nossa tarefa não é mudar o universo, mas compreendê-lo e nos harmonizar com ele. Para Spinoza, a verdadeira liberdade não está em desafiar as leis da natureza ou de Deus, mas em compreendê-las e aceitá-las. Quando entendemos que cada evento, cada emoção, cada aspecto da existência é uma parte inevitável e perfeita dessa substância infinita, começamos a nos libertar das ilusões de controle e da frustração. É um convite a olhar para o mundo não com medo ou esperança de recompensa, mas com um olhar de profundo entendimento e reverência. Se a maioria de nós vive na servidão afetiva, e se a realidade é uma unidade perfeita de Deus, natureza, como Spinoza nos liberta? A resposta é poderosa e, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples, através da razão. Para Spinoza, a razão não é apenas uma ferramenta lógica, é o caminho supremo para a liberdade e a verdadeira alegria. Imagine que suas emoções são como um rio que transborda, arrastando você para onde ele quer ir. A razão, neste cenário, seria a capacidade de construir diques, de entender o fluxo desse rio e de, eventualmente, canalizá-lo para onde você escolhe ir. Quando somos dominados pelas paixões, somos cegos para as causas reais de nossos sentimentos.
Sentimos alegria sem saber por quê, ou tristeza sem entender a sua origem profunda. Spinoza nos diz que a emoção, que é uma paixão, deixa de ser uma paixão tão logo formamos dela uma ideia clara e distinta. O que isso significa na prática? Significa que quando você se sente ansioso, em vez de simplesmente se deixar consumir pela ansiedade, você usa a razão para investigar suas causas. Por que estou ansioso? É por medo de perder algo? É por querer controlar o incontrolável? Ao compreender a necessidade por trás de um evento ou de uma emoção, ou seja, ao ver como ela se encaixa na grande teia de causas e efeitos da natureza, essa emoção perde seu poder sobre você. Ela se transforma de uma paixão cega em um conhecimento claro. A paz, para Spinoza, não é a ausência de emoções, mas a capacidade de experimentá-las sem ser controlado por elas. É o estado de alguém que compreende a ordem necessária do universo e, portanto, aceita com serenidade o que não pode mudar. Ao usar a razão para discernir o que está dentro do nosso poder, nossa capacidade de compreender, e o que está fora, os eventos da natureza, nos tornamos mais senhores de nós mesmos. A verdadeira felicidade, então, emerge não da posse de bens materiais ou do cumprimento de todos os desejos, mas da expansão da nossa mente através do conhecimento e da compreensão. Muitas filosofias nos ensinam que a mente e o corpo são entidades separadas, talvez até em conflito. Mas Spinoza desafiou essa ideia, propondo algo radicalmente diferente. Mente e corpo não são duas coisas distintas, mas dois atributos da mesma e única substância, Deus ou natureza. Em outras palavras, eles são apenas duas maneiras diferentes de expressar a mesma realidade. Seu pensamento e seu corpo são como as duas faces de uma mesma moeda. O que isso significa para a sua busca por paz interior? Significa que não podemos ignorar o corpo ao buscar a saúde da mente e vice-versa. Não adianta tentar controlar a mente se o corpo está em desequilíbrio, e um corpo saudável não garante a paz se a mente está perturbada por paixões e ignorância. A tristeza que você sente pode ter uma causa tanto mental, um pensamento distorcido, quanto corporal, um desequilíbrio químico. Da mesma forma, a alegria verdadeira ressoa em ambos. Spinoza nos convida a entender que a mente é a ideia do corpo. Tudo o que acontece no seu corpo tem uma correspondência na sua mente, e vice-versa. Quando você sente medo, seu corpo reage, coração acelerado, mãos suando, e sua mente forma uma ideia desse medo. A chave para a liberdade, então, não é suprimir o corpo ou desprezar as emoções físicas, mas compreender as suas causas. Ao invés de lutar contra as sensações do corpo ou os pensamentos da mente, Spinoza nos encoraja a observá-los e compreendê-los como manifestações da mesma realidade. Quando você compreende a necessidade por trás de uma afecção corporal ou de um pensamento, você se torna mais ativo e menos passivo. Você deixa de ser um mero recipiente de sensações e paixões e passa a ser alguém que entende e, portanto, age com mais clareza e poder. A verdadeira liberdade e a paz vêm quando a mente entende seu próprio corpo e suas afecções como parte da ordem necessária e perfeita do universo, integrando-se a essa totalidade. É uma harmonia que nasce da compreensão, não do controle forçado. Compreender Spinoza em sua profundidade é um desafio, mas aplicar seus ensinamentos no dia a dia é o que realmente nos aproxima da paz interior. Como podemos, então, traduzir o amor intelectual a Deus e a razão liberta em ações concretas? Spinoza não nos deu uma lista de faça isso ou aquilo, mas seus princípios nos oferecem um mapa claro. 1. Identifique a origem das suas emoções. Em vez de apenas sentir e reagir, pare e pergunte-se: por que estou sentindo isso agora? Qual a verdadeira causa dessa alegria ou tristeza? Se você se sente frustrado com um engarrafamento, por exemplo, Spinoza diria que a causa não é o trânsito em si, mas sua expectativa de que a rua deveria estar livre.
Ao reconhecer que o trânsito é uma parte necessária da vida urbana, compreendendo sua causa, você diminui o poder da paixão. 2. Cultive a aceitação da necessidade. A vida é cheia de eventos que estão fora do nosso controle. Perdas, mudanças inesperadas, a natureza das pessoas ao nosso redor. Spinoza nos ensina que, se algo é necessário na ordem da natureza ou de Deus, resistir a isso só causa sofrimento. Aceitar que certas coisas são o que são, libera uma energia imensa que antes era gasta em frustração. Não é sobre resignação passiva, mas sobre uma aceitação ativa da realidade. 3. Invista no autoconhecimento racional. Quanto mais você se conhece, suas tendências, seus desejos mais profundos, seus vícios emocionais, mais livre você se torna. Dedique tempo à reflexão e à meditação. Anote seus pensamentos, observe seus padrões. Quanto mais ideias claras e distintas você tiver sobre si mesmo e o mundo, menos você será dominado por emoções obscuras e confusas. 4. Busque a alegria que nasce do entendimento. Em vez de buscar a felicidade em prazeres efêmeros, como uma compra impulsiva ou uma distração superficial, direcione sua energia para atividades que expandam sua compreensão. Aprenda algo novo, mergulhe em um livro, contemple uma obra de arte, estude a natureza, reflita sobre as leis do universo. Essa alegria, que Spinoza chama de alegria ativa, é gerada por você e não depende de nada externo. É a alegria da mente que se compreende e que compreende o universo. 5. Pratique a empatia e a compreensão do outro. Se todos somos modos da mesma substância, e se as ações humanas são movidas por causas necessárias, isso implica em uma profunda empatia. Spinoza nos ajuda a ver que o outro, com suas falhas e virtudes, também age sob a necessidade de sua natureza. Isso não justifica o mal, mas permite uma compreensão que diminui a raiva e o julgamento, cultivando relações mais harmoniosas e menos baseadas em expectativas ilusórias. Essas são as bases para viver uma vida spinozana, uma vida de liberdade através do conhecimento, onde a paz interior não é um destino distante, mas um estado que se constrói na medida em que compreendemos a nós mesmos e a nossa conexão com a totalidade do universo. Chegamos ao fim da nossa jornada com Spinoza, mas a verdadeira aventura começa agora, a de aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Spinoza nos deixou um legado que ecoa através dos séculos. A felicidade verdadeira não é algo a ser perseguido externamente, mas um estado que surge da compreensão profunda da realidade e da nossa própria natureza. Ele nos mostrou que a servidão afetiva, essa montanha-russa de emoções ditadas por causas externas, é a raiz da nossa insatisfação. Mas ele também nos ofereceu o mapa para a liberdade, a razão. Ao compreendermos as causas das nossas emoções e a ordem necessária do universo, Deus ou natureza, nos libertamos do sofrimento inútil e alcançamos o amor intelectual a Deus, não como uma crença religiosa cega, mas como a alegria suprema que nasce do conhecimento puro. Você não precisa ser um filósofo para viver uma vida mais spinozana. Comece observando suas emoções. Questione seus desejos. Aceite o que não pode ser mudado e foque no que você pode controlar: sua mente e sua capacidade de compreender. A paz duradoura não está em um futuro distante, mas na sua habilidade de viver plenamente o presente, compreendendo-o em sua totalidade. Spinoza nos convida a ser ativos e não passivos diante da vida. Não somos vítimas de nossas emoções ou das circunstâncias. Somos seres dotados da capacidade de entender. E é nesse entendimento que reside nossa maior força e nossa verdadeira liberdade. A alegria que ele propõe não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo na sua essência, um reconhecimento de que somos parte integrante de um universo harmonioso e necessário. Então, a partir de hoje,
O que você vai fazer para buscar a felicidade onde ela realmente está? Você está pronto para olhar para dentro, questionar seus impulsos e usar a razão como sua bússola? O legado de Spinoza não é apenas uma teoria, é um convite radical para uma vida mais autêntica, mais serena e, paradoxalmente, mais alegre. Deixe nos comentários qual foi a ideia de Spinoza que mais ressoou com você. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar essa jornada filosófica. A paz interior espera por você.